Gente, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço a todos. Teremos dois convidados especiais que depois eu vou apresentar. Nós hoje temos quem vai apresentar essa reunião de hoje da ID, desse número da ID, número 73, é a nossa querida Marta Foster. A Marta, ela é membro efetivo, analista de data e é atual secretária-geral da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Bom dia a todos vocês e que seja uma reunião muito produtiva para todos nós. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Também digo bom dia, que seja também essa manhã muito especial. Eu queria, primeiro, agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? A presença dos nossos dois convidados muito especiais, né? E de todo o time, né, da revista, do editorial, que vamos conversar um pouquinho. Mas eu queria também dizer que a doutora Carmen Mion, não é, que é a nossa presidente, lamenta muito não estar aqui hoje para recebê-los, né? Então, eu estou aqui representando a Carmen, né, para poder estar com vocês nesse dia, que eu acho que é um momento muito importante para a nossa instituição. Eu sinto-me honrada e eu quero agradecer o gentil convite da minha querida amiga Annelise para fazer a abertura do lançamento da revista ID número 73, volume 44. Eu fiz questão de mencionar o número e o volume, pois nos dá a dimensão de tempo de existência que tem possibilitado que a ID seja descrita na divulgação pela FEBRAPSE, Federação Brasileira de Psicanálise, como um periódico semestral da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que tem a missão de fortalecer a interface entre a psicanálise e a cultura. E essa missão é muito considerada pela querida editora e colaboradores. Já na carta convite, isso nos é apontado, quando é dito: nas tragédias gregas, como nas bacantes, podemos pensar que os humanos mostram sinais de sua origem divina exatamente do mesmo modo que os deuses mostram sinais de origem humana. Um pouco adiante, novamente essa proposta é nos trazida, quando se diz: podemos entender Dionísio, essa divindade, como caos, e encontrar uma correlação com o conceito de mudança catastrófica e de turbulência emocional de Bion, que, se tolerados, promovem o crescimento. Entrar em contato com nossos aspectos dionísicos, continua a nossa colega, né, divinos, pode ser assustador, pelo receio de que o contato com o psíquico, com a alteridade, seja enlouquecedor. Entretanto, aquilo que não está definido pelo establishment é a relação do sujeito com o próprio sujeito, algo que pode ser arrebatador ou fonte de inspiração para o resto da vida. Tivemos o privilégio de contar com autores e textos impecáveis, que atestam a proposta e missão da revista. Queremos parabenizar a Annelise, em nome de nossa sociedade, que irá coordenar a reunião de hoje, que além de ser nossa importante editora, é também dona de um belíssimo currículo que orgulhosamente divido com os colegas, pois Annelise é psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, editora da revista ID, pós-doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Saúde Mental pelo Departamento de Psiquiatria pela Unifesp, EPM, formou-se e especializou-se em Psicologia em Roma, na Università degli Studi, La Sapienza, onde trabalhou em consultório e como assistente de psicologia na Faculdade de Aquila. Anne é terapeuta infantil pela Tavistock e terapeuta familiar pela Escola Romana de Terapia Familiar. Tem vários artigos e cursos
sobre Bion e sua autobiografia. Agradecemos também sua valiosa equipe editorial, que eu faço questão de citar um por um, composta pelas colegas Célia Bline de Lima, Eduarda Ana Judite Paron, Evelyn Figman Prisant, Flávio Verdini, Aparecida Angélico Cabral, Luiz de Paiva Silva, Maria Luísa Lana Matos Salomão, Mariana Eisrich, Orlando Hard de Júnior e Patrícia Schori, pois todos eles juntos nos presenteiam com essa riquíssima revista. E hoje o presente é ainda mais especial. Nos presenteiam nesta manhã com este encontro com dois reconhecidos profissionais, Dr. Renato Trachtenberg, respeitado e experiente analista no nosso país, e André Abujanra, um dos grandes artistas criativos do Brasil. Deixarei com Anne o prazer de contar para vocês a belíssima trajetória dos nossos dois convidados. Sem dúvida, é uma manhã que promete desenvolvimento clínico e pessoal para todos nós. Em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo e seu corpo diretivo, nós somos muito agradecidos aos nossos dois convidados, a Anne e toda a equipe editorial. Muito obrigada, agora é com você, Anne. Sinto muito honrada depois dessa apresentação da Marta, como sempre, né, uma apresentação em italiano se diz esquisita, quer dizer, um encanto. Muito obrigada, Marta, e estou comovida. Então, agradeço muito a honra e a confiança, né, de estar, né, de estar editora dessa revista. Eu vou começar pedindo de novo, né, para todos nós, enquanto um outro fala, deixarmos os microfones em silêncio, e eu vou começar apresentando o editorial com a participação do meu amigo Renato Trachtenberg, que vai me ajudar aqui na leitura inicial. Então, vamos lá, eu vou tentar compartilhar a tela. Então, o título desse editorial, que para mim faz muito, muito sentido, né? Que tem muito a ver com a nossa atividade, como dizia Marta, é Ode ao Divino em Ti, a travessia do herói entre crença e fé. Agora eu vou pedir para o Renato. Espera aí, Renato, pronto. Perfecto. ¡Qué gigantes! Dijo Sancho Panza. Aquellos que alives, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi de 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas al viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Cervantes, 1605. No seu tempo, Freud resolveu aprender de modo autodidático o espanhol para conseguir ler Miguel de Cervantes. Provavelmente achou importante ler o original, deixando-se transportar pela música das palavras. Penso que esse romance épico não é sobre Dom Quixote, como a maioria das pessoas pensa, mas sobre a tensão entre a dupla que nos habita, a alma e a vida, Dom Quixote e Sancho Panza, em que somos transportados pela imaginação, folia, objetividade, regras, crença e fé. Convidada a fazer um comentário, né, aqui está o Luiz Fernando Nóbrega, que gentilmente me convidou e coordena isso,
do filme lá em Marília, né, do grupo de Marília, do filme È stata la mano di Dio, de Paulo Sorrentino, eu decidi fazê-lo com base nesse tema da Ide, movida pela convicção de que, afinal, todos nós carregamos dentro de nós mesmos nosso próprio mistério, o divino, algo que nunca será completamente conhecido, e, ao mesmo tempo, o profano, o senso comum, o grupo, o establishment. Ou ainda, como diz na frase prefácio do filme, frase esta de Maradona, ho fatto quello che ho potuto, non credo di essere andato così male. Fiz o que pude, não acho que fui tão mal assim. Essa afirmação põe em pauta como augúrio de vida ao espectador no portal da exibição e, por que não, desse nosso encontro de hoje, a trajetória rumo ao crescimento, quando é possível sair da indiferenciação do grupo, que está à espera de um líder, de um Messias, movido pelo pressuposto básico de dependência, algo que é fora de nós mesmos, fora do próprio sujeito, ou pelas regras e pela busca narcísica de perfeição, quando enfim será o encontro consigo mesmo, dentro daquilo que é possível, com suas próprias referências, o aspecto autobiográfico, que todos vocês sabem que eu gosto, que eu me dedico bastante, não só no filme, mas também numa análise do filme. Peraí, gente. O aspecto autobiográfico do filme, que é trazido por Sorrentino, é um transportar-se como num sonho, num clima onírico, as cenas de sua infância, algo original em si mesmo, aos olhos concomitantes de um adulto, ou ainda, como dizia o nosso Fellini, nulla si sa, tutto si immagina. Nada se sabe, tudo se imagina. A autobiografia é, portanto, autopoiese, é autocriação, movida pela arte, que pode ser, no caso, cinematográfica, ou ainda, arte seria a psicanálise verdadeira. Nietzsche denominou isso de amor fati, ou seja, a aceitação lúcida do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. A escolha do tema desse número se deu inspirada pelas ideias de Michael Egan, que descreve em seus artigos a angústia de catástrofe pela aproximação de um ritmo próprio de si mesmo, de cada um de nós. Um pulsar psíquico, único a cada personalidade, presente desde o início da vida, na oscilação entre integração e não integração, e vice-versa. O terror de não dar conta e então sucumbir. A manutenção desse vínculo de fé, ou então permanecer na crença, encapsulando-se em regras e normas já pré-estabelecidas. A psicanálise, desde o Freud, inclui nos nascimentos sentimentos de angústia ligado ao medo de estar morrendo. Se alguém se amortece ou se amortece para sobreviver, pode ter ansiedade de tornar-se mais vivo, ansiedade da sua própria vitalidade. Michael escreveu em seus e-mails: nós, de certa forma, nascemos e morremos por toda a vida. E somos uma mistura de liberdade e escravidão de muitas maneiras. Até mesmo sermos tiranizados por nós mesmos. Egan nos brinda com uma entrevista que abre nossa ide. Tenho muito orgulho disso. Bion, em sua autobiografia, The Long Weekend, conta na sua infância, junto com sua irmã, que eles cunham um personagem
muito interessante, que aparece e desaparece nessa narrativa. E eles estão influenciados pela maneira como eles ouvem o Pai Nosso em inglês, Our Father who art in heaven, e do jeito que isso ecoa aos ouvidos de uma criança. Eles cunham Arf-Arfer, é um personagem que surge, indicando a aproximação de momentos tão temidos. Tem a voz de um trovão, ou ainda as asas negras fantasmagóricas da fantasia. Nesse trecho que eu vou ler para vocês, Bion perscruta a conversa de seus pais, vislumbrando de um modo sensível a atmosfera emocional que transparece. Afinal, toda criança mais sensível está exposta à mente dos pais, né, ao funcionamento mental dos pais. Ele parece estar exposto ao funcionamento mental de sua família. Esse diálogo, aprendido pelo pequeno Wilfred, aborda a presença de algo que permeia, misterioso, como uma luz. Quem sabe a musa inspiradora e a possibilidade de apreensão humana. Então, eu vou ler, né, como vocês sabem, eu estou estudando esse livro há bastante tempo e faço uma tradução minha, né, que às vezes leva dias pela carga emocional, né, que tem nesse texto. Um dia estávamos todos juntos, cantando um hino. Às vezes, uma surpreende o cristão quando ele ora. Minha mãe disse ao meu pai, deixando de lado o seu livro de hinos. Eu acho que nunca ouvi falar de alguém que tenha tido essa experiência. Você já, Fred? Ela parecia triste. Depois de pensar por um momento, meu pai respondeu pouco à vontade. Sim, acho que sim, mas eu não tive. Eu estava assistindo, ouvindo atentamente. Por que eles estavam tão tristes? Coloquei minha mão na mão de minha mãe para confortá-la. O feitiço foi quebrado. Minha mãe acariciou meu cabelo e o assunto foi retomado. Estranho. Muitas vezes me perguntei qual era a questão. Por que você está triste, mamãe? Perguntei-lhe mais tarde. Ela riu, dispensando a sugestão. Sim, eu insisti. Você sabe, as surpresas de luz, eu lembrei a ela. Algum dia você vai entender, quando você for adulto, disse ela. Mas, eu insisti, você é adulta e disse que não entendeu. Ela corou um pouco e riu, aquela risada desconfortável. Aqui é um trecho do The Long Weekend. Como vocês sabem, quem lê o texto, o Bion usa muitos hinos e os trechos, São Paulo e tudo isso que ele tinha, né, em contato desde a sua infância, e também os trechos do Bhagavad Gita, ou como um encapsulamento, né, diante de um desamparo, um exoesqueleto, ou ainda como uma linguagem de êxito ou de alcance do leitor, né, do outro, desses estados mentais. Como na música Fantasia, Opus 17, escrita por Schumann em 1836, quando separado de sua amada Clara, o poeta nos fala de um momento maior de inspiração. A vida mental se encontra por meio da arte, entre a sonata e a rapsódia. E por que não lembrar outras fantasias inesquecíveis, como no filme de Walt Disney de 1942, em especial a cena do Aprendiz de Feiticeiro, ou nas estrofes da música Sem Fantasia, de 1968, de Chico Buarque, em que o protagonista parece aconselhar-se com sua musa, ou uma prostituta, em diálogo imaginário. Um dos tantos musicais baseados numa releitura da obra de Cervantes,
Dom Quixote, The Man of La Mancha, estreou em 1965 na Broadway, com o texto de Joe Darion e música de Michael Leith. Jacques Brel realizou, em 1968, uma adaptação para o francês e levou o musical à cena na Bélgica e na França. O tema mais conhecido desse musical é, sem dúvida, The Impossible Dream, que Brel adaptou e intitulou Laquette. Essa canção tem tido, ao longo do tempo, várias versões, sendo uma delas em português bem conhecida, eu acredito, por todos nós. Essa adaptação para a nossa língua foi escrita por Rui Guerra, autor do Fado Tropical, e popularizado por Chico Buarque. Vocês todos lembram, né? Sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Guerra e Holanda, 1972. Esta é a versão de Impossible Dream, cantada por Maria Bethânia, imortalizando nossas próprias infâncias. Afinal, os analistas que somos hoje têm a sua inspiração metapsicológica na nossa infância, naquilo que somos desde o início. Eu agradeço agora a todos os nossos leitores, a Marta Foster novamente, a Carmen Mion, a toda a diretoria que me deu a honra de estar aqui hoje, a todos os meus queridos amigos, a minha querida equipe editorial de amigos e colegas que eu tanto respeito, que eu me sinto muito respeitada profundamente. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, e especialmente agradeço aos nossos dois convidados que eu vou estar apresentando, o Renato e ao André, e eu gostaria de agradecer muito ao fotógrafo que fez, né, a capa, essa belíssima capa que está aqui, né, e o Pedro Ribeiro, e também ao Aécio Sarti, que participou e que vocês podem ver aqui, né, a beleza, né, dessas imagens dele, né, que estão na nossa revista. São todas pessoas muito brilhantes, né? E então, vamos então deixar acesa as chamas dos nossos sonhos impossíveis num voto de fé e de esperança, o que não costuma falhar, né? Então, vou interromper agora esse compartilhamento, porque eu gostaria muito, nesse momento, de apresentar o meu querido Renato Trachtenberg. Bom, oi, Renato. Muito obrigada, novamente. Fortíssimo abraço meu, da equipe, de todos nós que estamos aqui. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. É uma honra para mim também. Renato, você é membro fundador e titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Membro titular da Associação Psicanalítica de Buenos Aires. Membro fundador e pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Coautor dos livros As Sete Invejas Capitais, uma leitura psicanalítica contemporânea da complexidade do mal, e W.R. Bion, a obra completa. Complexa. É que eu estou no negócio aqui com uma letra desse tamanho que me mandaram. É que essa diferença é bem importante entre o completo e o complexo. Pelo amor de Deus, né? Sem dúvida. Então, W.R. Bion, a obra complexa.
autor de inúmeros capítulos e artigos publicados em livros e revistas no Brasil e exterior. Coordenador de grupos de estudos e conferencista sobre a obra de Bill e Meltzer no Brasil e no exterior, e supervisor do grupo de estudos psicanalíticos de Nova Delhi, na Índia. Então, Renato, agora eu passo a palavra a você, né, expressando, né, a nossa profunda estima e amizade e agradecendo muito. Muito obrigado, Anne, muito obrigado. Eu não escrevi um texto para publicação, e sim porque eu quis fazer do meu pensamento, do meu trajeto na escrita do texto, uma odisseia. Então, a forma como eu fui escrevendo esse texto é um pouco diferente de outras formas habituais, né? E que eu deixei que os pensamentos fossem me ocorrendo e fui colocando isso no texto. Claro que tem alguns momentos que eu coloco alguns poemas, né, que eu gosto, e mas também que foram sonhados no momento da escrita. Eu fui atrás deles. Essa forma de escrita, né, tenta me aproximar mais de mim mesmo, tentando, então, reduzir aquilo que o establishment, né, o instituído, nos coloca sempre confrontando-nos com esse pensamento que nos aproxima o máximo possível de nós mesmos. Então, essa forma de apresentar meu trabalho também se aproxima, talvez, de algo que ocorre numa sessão de análise. Então, eu chamo o meu trabalho Caminhando contra o Vento. E lembro da música do Caetano, Alegria, Alegria, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo, amor, eu vou. Desculpem, eu não vou cantar como a Anne, porque eu não tenho a voz belíssima que ela tem. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Então, para começo de conversa, eu não vou ter possibilidade de ler todo o meu texto, ele é muito longo, já comentei com a Anne, então, na verdade, eu vou ler o que der, o que for possível, porque, como toda odisseia, toda viagem é interminável. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Eu falo no início muito do que a Anne também falou, e a Marta na apresentação, né, sobre a importância da revista ID. Então, eu não vou repetir, mas sim enfatizar como a importância desse diálogo com outras áreas da ciência e da cultura e da arte, que são situações que não ocorrem assim com tanta frequência, e com muito menos frequência na história, né? Na nossa história, né? Que mostra muitos momentos em que isso foi considerado quase como impossível, com separações, com cisões entre diferentes campos, né? Do conhecimento e da beleza. Então, isso eu diria, depois de um período longo
em que a modernidade sólida, né, nos seguiu apresentando essas separações e, ao mesmo tempo, almejando uma espécie de alucinação, né, de um saber completo que poderia ser alcançado em algum momento da nossa trajetória, especialmente nas ciências. O próprio Freud, né, quando nos lega todos os conceitos decorrentes do que ele denominou e teorizou como inconsciente, né, nos arrancaram desse sonho, eu diria, psicótico, e nos deixaram nus diante dessa infinitude, incerteza, indecidibilidade, incompletude, negatividade, singularidade, complexidade, etc., que configuram os princípios ético-estéticos de observação descritos pelo Schuster. Os mitos, os poetas, que desde muito antes da própria psicanálise já nos mostravam um caminho, foram interlocutores privilegiados da descoberta freudiana. A partir do mito de Édipo, através da versão de Sófocles, Freud pôde pensar o complexo de Édipo e considerá-lo como o complexo nuclear das neuroses. Apesar de reconhecido como escritor, com altíssimos dotes literários, com vários amigos no campo da literatura, um leitor dos grandes cânones da literatura ocidental e um apreciador das artes em geral, Freud não se sentia confortável em ser considerado um homem das letras. Suas cartas a Schnitzler são paradigmáticas, ao ponto de confessar o seu medo de encontrá-lo pessoalmente por considerá-lo seu duplo, aquele que, através da literatura, isso é textual do Freud, através da literatura havia chegado com mais facilidade, mostrado antes dele, Freud, aquilo que, com tanto trabalho e dificuldades, Freud havia constatado. Isso se somou à famosa crítica enunciada por Krafft-Ebing quando da apresentação dos seus primeiros historiais clínicos diante da Sociedade Médica de Viena. Disse Krafft-Ebing: isso não passa de um conto de fada científico. Bion, muitos anos mais tarde, iria atravessar essa ponte e o comentário de Krafft-Ebing se transformaria numa das melhores descrições estéticas da psicanálise. Bion, já sem as preocupações iniciais de Freud de que a psicanálise pudesse não ser considerada uma ciência e, portanto, não ser aceita nos lugares em que isso seria considerado uma condição sine qua non para o seu ingresso, foi paulatinamente estabelecendo um diálogo, um poliálogo, com tantos campos da cultura que transformou a psicanálise em psicanálise. Ou seja, psicanálise não é ciência, não é arte, não é filosofia, não é nenhuma dessas e nenhuma outra, apesar de suas conexões íntimas com as mesmas. Em cada momento de sua obra, em que encontrava alguma dificuldade em prosseguir suas investigações clínicas e conceituais, Bion alterava o seu vértice para possibilitar um novo olhar que abrisse e dessaturasse o vértice utilizado anteriormente para que novas realizações surgissem. Essa é uma das inúmeras viagens, odisseias, que Bion realizou, e em cada uma delas teve que se defrontar com os diferentes obstáculos internos e externos, até que algo inédito saísse das sombras. Se Freud havia com o inconsciente produzido uma nova ferida narcísica no homem, Bion continuou esse caminho e, em lugar de fechá-la, seguiu produzindo novas e profundas feridas narcísicas em todos nós. Espero, escolhendo esse caminho, lembrando dos versos de Frost, mantê-lo suficiente aberto para que siga como menos trilhado. Tratarei de pisá-lo com cuidado, levando pouca bagagem. Trago alguns parceiros nessa odisseia sem fim. Alguns deles, Mário Quintana, que diz: que haverá com a lua, que sempre que a gente a olha, é com um súbito espanto da primeira vez? William Yeats: cuidado por onde andas, que é sobre meus sonhos que caminhas. Saramago: dentro de nós existe algo que não tem nome, e isso é o que realmente somos. Mia Couto: a vida ela é toda um extenso nascimento. William Faulkner: o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite.
Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. E Nietzsche, nenhum preço é demasiado alto pelo privilégio de sermos o que somos. Outros acompanhantes encontrarei e com eles seguirei essa viagem interminável em busca de reticências. Os viajantes. Julio Cortázar. Las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas. Empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. ¿Cuántas tenemos de esas? Os mitos utilizados por Bion são inúmeros para tentar, através de suas metáforas, pensar e falar do inalcançável, do inacessível, à mente humana, daquilo que Bion trouxe como ó. Os mitos possuem essa qualidade de alcance, de achievement, de aproximação possível ao que não é possível conhecer e que nossa linguagem coloquial não possui. Mas, entre tantos, vou aceitar o desafio proposto pela revista Ide e tentar percorrer alguns trajetos que o mito da grande viagem chamada Odisseia me estimula a trilhar. A viagem de ida, a Ilíada, é uma história de guerras, de roubos, sequestros, invasões, traições e também de heroísmo. O mito, como todos os grandes mitos, se faz literatura em algum momento de sua trajetória, quando um pensador logra imortalizá-lo em algum tipo de escrita. O poeta Horácio disse que antes de Agamenon, muitos bravos guerreiros foram sepultados incógnitos pela falta de um poeta, como Homero, para cantá-los. Porém, esse canto do poeta não segue uma busca de uma verdade material. É, como todas as memórias, uma quase memória, como diz Carlos Heitor Coni. Quando lhe perguntaram a Gore Vidal qual era a diferença entre biografia e memórias, a resposta foi de que nas biografias são necessárias pesquisas históricas, dados de comprovação, etc. Quanto às memórias, Vidal disse que se alguém lhe perguntasse o que ele tinha a dizer sobre isso, ele responderia: não tenho nada a dizer, só acrescentar. Nos mitos, só temos a acrescentar. Como nas construções de que falava Freud e que Bion retomou, construímos, intuímos, imaginamos, inventamos um passado. Desponta-lhes que, se queremos permanecer próximos à maneira em que efetivamente vai se desenvolvendo uma análise, teríamos também que evitar reconhecer-nos nessa outra fórmula que propõe como objetivo da cura a reconstrução da história do sujeito. A isso que entendemos por história, a psicanálise modificou tanto como a representação da memória. Para muitos historiadores de hoje, investigar a história é construir o passado e construí-lo desde as interrogações e escolhas do presente. Descobrir que o paciente se inventa novelas sucessivas, sustentar, como Serge Widerman, que o analista constrói uma história na que, ao final, se reconhecerá o analisante, é afirmar que não existe modo de diferenciar nosso trabalho do trabalho dos historiadores, que sabem desde há muito tempo que, mesmo atendo-se estritamente aos fatos estabelecidos, a escolha e a interpretação desses é questão de interpretação, que não é história sem construção, e, inclusive, entre os mais ousados, que ficção e verdade caminham juntas. Um historiador tão escrupuloso como Georges Duby disse em seu momento: ineludivelmente, o historiador deve sonhar seriamente, mas deve sonhar. Mas também construímos, intuímos, imaginamos, inventamos um futuro. Como disse o matemático Alan Kay, a melhor forma de predizer o futuro é inventá-lo. Os mitos são histórias fantásticas que, alegoricamente, se referem a dimensões fantásticas das nossas próprias mentes.
O fantástico é uma forma de descrever aquilo que está além da lógica racional, mas que tem uma realidade tão real que só os paradoxos podem descrever. A mesma característica fantástica que não amedrontou a Freud em suas viagens, em sua odisseia ao inconsciente. Um conto de fadas científicas, como disse o Krafft-Ebing, que percebeu mais do que qualquer um o que era a psicanálise. Ou como o realismo fantástico na literatura. Os mitos descrevem a busca de uma verdade que não se realiza plenamente, como Bion descreveu em vários momentos, incluindo o mito de Édipo em Sobre a Arrogância. Uma verdade trágica que configura uma ética trágica, como assinalou Schuster. Essa verdade que será posteriormente em sua obra. Se não podemos conhecer a verdade, ou a realidade última, ou a verdade absoluta, podemos imaginar como ela seria se tivéssemos acesso a ela. Os mitos podem ser considerados os sonhos da humanidade, assim como os sonhos podem ser os mitos de cada um. A mesma característica fantástica que não amedrontou a Freud em suas viagens. Na narrativa mítica que agora nos ocupa, o mar ocupa um lugar fundamental, representando suas intempéries e criaturas ameaçadoras pela violência ou pelo canto sedutor, perigos fantásticos colocando à prova a habilidade, a força, a inteligência, a paciência e a perseverança do herói. O mar, eterna metáfora dos perigos de nossas viagens, para dentro e para fora de nós, tão presente em outros mitos, como Palinurus, por exemplo, incluído também na Odisseia. Odisseia é a viagem de alguém. Só um pouquinho. Odisseu, a viagem de alguém. Odisseu, uma viagem que leva a sua marca. Essa marca que é de todos nós. A Odisseia, um trajeto não linear, uma demora de 10 anos, o tempo de uma análise, com peripécias, seduções, ameaças, encantamentos, violências, para finalmente voltar, com ponto de interrogação, voltar a casa, ao lugar de onde se partiu. Mas também nos partimos ao sairmos para conhecer, viver, enfrentar o mundo estrangeiro em nós mesmos. A casa não será a mesma. O reconhecimento não será completo. Não será uma volta, e sim uma revolta. A casa também se faz estrangeira. Odisseu será estrangeiro em sua própria casa, como somos e seremos todos em nossa condição de estrangeiros em nossas próprias casas, em nossas próprias mentes. Uma forma mítica de descrever o que Freud descreveu quando falou do eu como estrangeiro em sua própria casa. A busca interminável de si mesmo, algo que experimentamos quando, como analistas, analisamos, empreendemos nossas viagens de voltas, muitas voltas, revoltas, para não chegarmos jamais onde o porto nos partiu e o parto nos pariu. O umbigo do mito, parafraseando Freud com seu umbigo do sonho, o inalcançável do sonho. Pontalis diz que o sonho é uma tentativa de retorno ao início, ao corpo da mãe, o reencontro do impossível, ao fim e ao começo de tudo. A viagem é infinita enquanto dura. Essa volta revoltada é o que nos faz seguir viagem, onde o porto é apenas um lugar de repouso antes que novas cesuras nos desafiem. Evolve é rodar, dar voltas. Volvo é voltar como os pneus rodas de um carro. Bion usa evolve e não evolution para falar de O e de suas transformações. O modelo espectral psicanalítico é, como veremos depois, um modelo de desenvolvimento de complexidade para cada vez mais complexidade, e se contrapõe a um modelo evolutivo, um modelo com forte componente de moralidade. O fato selecionado permite a Odisseu sair por momentos de turbulência, da turbulência, do caos, das ameaças, e encontrar calmarias que logo se transformam em novas tempestades. A viagem se interrompe momentaneamente, se desfruta de momentos de segurança e logo temos que seguir nessa viagem de encontros e desencontros. A capacidade negativa é nosso timoneiro, permitindo-nos tolerar as incertezas, meias-verdades e mistérios, sem uma procura ativa de explicações ou do fato e razão, até que alguma musa nos inspire no encontro sempre transitório de um novo estar sendo. No Hades, Odisseu vai para se aconselhar com Tiresias antes de uma nova tentativa de retorno. Os mortos e os vivos, os deuses e os homens têm relações muito próximas. Deuses e homens são componentes de diversas famílias.
Os mortos falam com vivos e vice-versa. Mas não é isso que ocorre em nossos sonhos? As cesuras entre vida e morte, entre deuses e homens, são constantemente atravessadas nos mitos e sonhos e também nas análises. Os mortos e os deuses não configuram opostos, e sim auxiliares, objetos internos inspiradores em nossa permanente busca de nós mesmos. Quando falamos de Odisseu, falamos de fé, uma esperança de encontro de algo que nunca será o que foi e nunca será o que será. As crenças e as expectativas não se sujeitam a isso e acreditam piamente que algo sempre será o que foi e sempre será o que será. Mas a viagem de volta, o eterno retorno, é também uma reconciliação, uma reparação, um perdão com o que foi e com o que é. Esses são os diferentes sentidos que a palavra atonement possui. Atonement Day, dia do perdão. A reconciliação, estar em uníssono com o at one ment. A viagem é nos mitos e sonhos, sempre uma viagem de revolta, de uma volta para o futuro. A viagem da psicanálise também como a viagem da vida. Em cada sessão estamos analistas analisando, começando uma nova viagem. Não sabemos como irá começar e nem terminar, nem os monstros que veremos, nem os cantos sedutores que escutaremos. Cada viagem de cada sessão é uma primeira vez. Não sabemos com quem viajaremos, não sabemos se voltaremos. Essa odisseia é única, irrepetível. Bion propôs o trabalho sem memórias, sem desejo e sem necessidade de compreensão para cada uma dessas odisseias. A viagem será muito mais arriscada, mas será também muito mais verdadeira. Eu vou pular aqui uma citação. O não conceito de O, postulado por Bion, trouxe implicações para a psicanálise que muitos conceitos claros e distintos jamais alcançaram. Esse é um paradoxo que é levado por Bion às suas últimas consequências. Uso o termo últimas no sentido de uma radicalidade onde a própria raiz é indecidível. Um não conceito revolucionário que transforma a psicanálise numa busca interminável de ser o que se é, sem que jamais isso possa ser alcançado. É apenas esboçado, aproximado, sendo, sentido, vir a sendo. A conjetura de um mistério, de uma realidade última, de uma verdade absoluta, produz uma ruptura com certo ranço epistemológico dominante nas obras de muitos dos que antecederam e de muitos que vieram depois. O mistério é considerado não mais a dimensão do desconhecido, mas sim do desconhecível, daquilo que não é objeto do conhecimento. É um caminho a percorrer sem chegadas tranquilizadoras. O caminho se faz ao andar, como disse Machado, e como, com outra forma, nos legou Galiano, com sua pergunta sobre qual o sentido das utopias, já que se caminhamos em direção ao horizonte, esse irá se afastar na mesma proporção em que dele tentamos nos aproximar. Então, para que servem as utopias? Para isso, diz nosso autor, para caminhar. Essa caminhada, esse trajeto, essa odisseia, nos leva de volta no lugar da repartida, pois o que buscamos, a verdade, sempre esteve ali em nós, inalcançável. Qual é o sentido de um círculo? A grande viagem em busca de nós mesmos é apenas e nada mais e nada menos uma incerteza, uma dúvida, um círculo. Como disse o próprio Bion, no começo de uma análise, sabemos de nós muito mais do que saberemos ao final. Essa afirmação, um tanto desalentadora, possui uma verdade psicológica. É que no transcorrer de uma análise, quanto mais sabemos de nós mesmos, as perguntas tendem a aumentar de forma exponencial em relação às respostas que obtemos. Quais são os objetivos dessa caminhada? Chegar a algum lugar? A que lugar chegou o Bion ao final de sua análise? Chegou a uma pergunta, e Melanie Klein respondeu-lhe com a resposta a que o próprio Bion havia chegado. Bion pergunta, depois de tudo, senhora Klein, o que é a psicanálise? A resposta foi, como o senhor disse, Dr. Bion, é uma preconcepção em busca de uma realização. Como mais tarde irá dizer o próprio Bion, psicanálise é uma palavra em busca de um significado, um pensamento esperando por um pensador, o conceito aguardando por um conteúdo. Insisto,
Chegamos ao mesmo lugar do qual partimos? Quando Odisseu retorna a Ítaca, chega ao lugar de onde partiu? Esse igual parece ser um círculo diferente daqueles que conhecemos. Uma volta que se faz revolta. Mas essa revolta que transforma o nosso próprio caminhar é a revolução que faz do sujeito ao seu jeito. A travessia da análise é revolucionária, é espectral e não evolutiva. Evolução tem um sentido único, uma flecha unidirecional, que às vezes chamamos de progresso. O oposto do positivismo da noção de evolução e progresso é o negativismo da regressão, da involução, o retorno ao estado anterior, geralmente entendido como pior do que aquele que havia sido alcançado. Por outro lado, dizemos que uma doença progrediu quando existe uma piora nos sintomas, ou dizemos regrediu quando houve uma melhora. O melhor ou pior são altamente questionáveis. Entramos no terreno da moralidade, característica do uso dos modelos evolutivos. Esse caminhante espectral, esse travesso, estaria mais próximo daquilo que os franceses chamam de flâneur, um passeador, aquele que caminha sem sentido, além do prazer consentido do próprio caminhar. Bem, isso já nos disseram Eduardo, Galeano, Antônio Machado. Parece que estou me repetindo. Estou voltando? Ou será que minhas palavras estão revoltando? Vou tentar conversar um pouco com Arnaldo. Há mais de 25 anos caminhamos e demos tantas voltas juntos que nem sei mais se estou falando com ele ou comigo. Essa indecidibilidade é tão difícil de dizer como de tolerar. Se tentarmos nessa caminhada aproximar-nos ao ó, simultaneamente em mim e no outro, esse eu-tu de que nos falava Buber e também Bion em toda a sua obra, desde o modelo espectral narcisismo-socialismo até o texto Cesura, etc., teríamos que, além de carregar o menor peso possível, ou seja, ser memória, desejo e necessidade de compreensão, levar também uma boa dose de capacidade negativa e um razoável ato de fé sem data de vencimento muito próxima. Essas condições para a caminhada nos ajudarão em momentos de ventanias, chuvas e sol inclemente. A viagem nessas condições será uma viagem ética, pois demanda uma complexidade multidirecional e multidimensional. Estamos falando aqui de paradoxos, de acordos frágeis e transitórios. A transitoriedade da ética complexa se tensiona com a fixidez da ética simples ou moral. Essa diferença, profundamente trabalhada por Morin e por Bion na psicanálise, influenciará o peso da caminhada. A preocupação moral é com os pares certo e errado, superior e inferior, está baseada em comparações. A ética complexa trabalha com a noção de diferenças, com a incomensurabilidade. Com esses elementos em conta, podemos agora tratar de estabelecer as dimensões que nos aproximam de um estado mental que propicia uma caminhada em direção ao ó, estabelecer aqueles que dificultam ainda mais essa caminhada. Ambas estão presentes no animal humano, fazem parte de sua humanidade. Quando digo dificultam, quero dizer que temos necessidades humanas de interromper a caminhada em diferentes momentos por diferentes motivos. A caminhada não é unidirecional e nem retilínea e uniforme. A moral e a ética fazem parte do humano, assim como a crença e a fé, o fanatismo e a complexidade, a maldade e a solidariedade. Então, eu ponho com dupla flecha os seguintes binômios: futuro, passado, fé, futuro, crença, passado, utopia, ideologia, responsabilidade, culpa, deidade, divino, Deus, Deus de Spinoza, causa de si, Deus de Leibniz, causa de ser, intuição, conceito, conjecturas imaginativas, conjecturas racionais, imaginação, fantasia inconsciente, esperança, expectativa, reparação, restauração, ser, conhecer, ser, ter, estar sendo, ser, multidimensionalidade, identidade, sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, identidade complexa ou em trânsito, com memória, com desejo, com necessidade de compreensão, identidade simples ou fixa, mistério, enigma, segredo, gerúndio, presente, verbo em movimento, passado, futuro, verbo imobilizado, ser sonhado, dimensão onírica, ter um sonho, dimensão alucinatória possessiva, indecidibilidade da origem, causalidade, aleatoriedade, determinismo, inédito, não representado, representado e representável,
pensamento sem pensador, pensamento compensador, pensamento selvagem, pensamento domesticado, paciência, segurança, PSD, parte psicótica, parte não psicótica, função psicanalítica da personalidade, psicanalista, linguagem de alcance, linguagem de substituição, capacidade negativa, capacidade positiva, cesura, barreira de contato, fato selecionado, invariantes, Shibboleth, preconcepção, saturação, linguagem, palavra, OK. Os signos bidirecionais, a dupla flecha, se refere ao movimento entre os polos de um espectro. É a expressão de uma cesura operando. A ausência ou diminuição relevante do trânsito entre eles produz uma tendência a uma situação que venho denominando de Shibboleth. O movimento entre tem um significado específico no modelo espectral. O entre é um espaço de passagem, como uma fronteira, uma ponte, um vínculo. Vínculo, relação, são termos que aparecem como sinônimos de cesura, no texto que leva esse nome. Esse detalhe é importante, pois em Cogitations, Bion cita Martin Buber, que diz, referindo-se ao seu livro Eu, Tu, não existe uma palavra única, toda palavra é um par de palavras. O que importa é a relação, não os elementos ou objetos relacionados. Nesse contexto, Bion, inspirado em Buber, se refere ao par onipotência-desamparo. Como é que eu estou de tempo? Já fim. Renato, Oi. Uou para você, viu? Tá muito bonito. Deixa eu te falar, temos mais uns 10 minutos, Tá. aí eu deixo... Bom, eu falo, então, eu vou dar um pulo, vou me aproximar mais no final dessas questões de outra forma. Bom, eu falo dos paradoxos, né, da questão da cesura como um conceito paradoxo, que se faz conceito como paradoxo na obra do Bion, né, ao retirar a frase do Freud sobre a cesura e transformá-la em conceito ao incluir o paradoxo do corte e continuidade simultâneos, né, que é um dos grandes conceitos complexos da complexidade na obra do Bion. Eu me dediquei a isso em vários trabalhos, então também não vou repetir aqui. E tampouco vou entrar em detalhes sobre todos esses binômios que depois, se houver algum tipo de pergunta ou comentário, eu posso me detalhar um pouco mais. Então, vamos mais para o final. Trilogias. A trilogia de Isaac Deutsch sobre Trotsky, usada como modelo por Meltzer para descrever os estados mentais infantis, adolescentes, rebeldia, latentes, conservadorismo, e adultos, revolucionário, que se chamam o profeta armado, o profeta desarmado e o profeta banido, poderia ser usada também para descrever as 3 obras de Sófocles, intituladas Édipo Rei, ou Édipo Tirano, Édipo Incolono e Antígona. Ou, quem sabe, os 3 momentos que configuram a obra seminal de Homero, Ilíada, Odisseia e Ítaca, que eu considero um terceiro elemento. Ou o sonho, o passado apresentado, a aurora do esquecimento. Voltando agora à cesura, ao vínculo, a Buber e Bion, lembro do conto famigerado de Guimarães Rosa, onde nos encontramos com a perplexidade na cesura do nascimento de uma palavra. Vou recordar a história através da quase memória que tenho dela, interferida pela minha leitura e por muitas outras leituras de outros. Não coloco as aspas por esse motivo. A palavra famigerado, usada no início do conto para se referir ao líder de um grupo de jagunços no sertão mineiro, produziu nesse último um sentimento de perplexidade, ou seja, no líder do jagunço. A dúvida de se há uma palavra, de se ofender, gera a fome de saber sobre essa palavra. Entre curioso e desconfiado, ele leva o seu grupo de jagunços até a fazenda do doutor das palavras, aquele que poderá desvendar o enigma. O narrador, que desde outro vértice é Guimarães Rosa, que desde mais outro é o doutor das palavras, são diferentes dimensões de uma identidade complexa, por isso separadas, vinculadas. Bion, myself, PA. O doutor das palavras inclui ainda a identidade médica de Guimarães Rosa,
Esse agora narrador se mostra amedrontado, ameaçado pela reação violenta do jagunço, se ele disser a verdade sobre o significado da palavra famigerado. Depois de certo tempo de hesitações e cogitações, o doutor das palavras assume seu posto e diz: sim, é uma palavra que não é de se ofender. Famigerado é uma pessoa famosa. O jagunço, satisfeito com a resposta, retoma com seu grupo o seu caminho na estrada. Por que Guimarães Rosa escreveria um conto com esse final? Onde ficou a perplexidade? Pareceu-me, quando li por primeira vez, que algo faltava, que essa chegada na mitológica Ítaca de todos os retornos me produzia uma calma incômoda, que esse lugar de chegada poderia ser um novo lugar de partida e que nova perplexidade poderia estar por vir. Decidi olhar no dicionário o significado da palavra famigerado e me encontrei com um comentário de que, na sua origem, a palavra significava alguém que gera fama, pessoa célebre. Famigerado, sem conotação moral, bom ou mal. Sentindo-me uma espécie de decifrador de enigmas, me dei conta que o jogo do narrador, o doutor das palavras, Guimarães Rosa, havia resgatado do vazio infinito e sem forma a origem semântica da palavra, a palavra em estado de dicionário. Um dos grandes sonhos de Rosa era escrever um dicionário das palavras criadas e das palavras adormecidas ou sepultadas. A palavra morta, ressuscitada pela minha curiosidade e perplexidade. A palavra foi ganhando conotação moral, má fama, famigerada, quando na origem não a tinha. Como refere Schuster, trata-se de uma originalidade que é preciso preservar e até mesmo voltar a descobrir. A perplexidade proposta pelo enigma de Guimarães Rosa, que tratei de desvendar, produziu uma revolta de significado oculto pelo uso pelos hábitos de linguagem. Temos, então, um retorno a essa Ítaca da linguagem resgatada do Hades, do antigo que se faz novo a partir do novo que se fez velho. As palavras também viajam e atravessam cesura, às vezes impressionantes, entre o antes e o depois, e entre o depois e o antes, entre nascimentos e mortes, entre mortes e renascimentos. Isso se chama vida-morte, esse conflito, essa viagem que o homem incessantemente segue fazendo em busca do mistério que Édipo alucinou ter desvendado. A etimologia pode ser tanto a morte, assim como o desfibrilador da palavra, usando um termo do Arnaldo. A pergunta da esfinge que Édipo responde é novamente transformada em pergunta, muitos séculos depois, por Primo Levi. É isto o homem? O homem da resposta de Édipo é um homem baseado na sensorialidade temporal e não na sua dimensão complexa, indefinida, indecidível e inacessível. A pergunta de Levi é uma pergunta que surge da perplexidade, do espanto, de algo que não pode ser respondido, mas que pode ser imaginado, intuído. A impossibilidade de pensarmos em outro lado, o lado oculto da Lua, como denominei em outro trabalho, nos leva a pensar que Eichmann era um monstro, algo que Arendt e Derrida questionam enfaticamente, pois pensá-lo como um monstro o retira da categoria do humano e nos isenta de pensarmos em nossos próprios monstros. Não só isso, ao fazê-lo, deixamos de observar e pensar nessas dimensões infernais que nos habitam. Mas ainda, preserva a tranquilidade de uma ideia moral em detrimento do incômodo de uma ética sempre complexa. Para a ética, não temos respostas definidas ou definitivas. A incerteza da pergunta gera mais incertezas e mais perplexidade à medida que continuamos perguntando. Mas essa é a pergunta fundamental na filosofia, na ciência, na arte, na psicanálise. Vou tratar de pensar a Odisseia a partir da pergunta perplexa de Primo Levi. Os enigmas têm uma dupla face. Por um lado, demandam respostas, uma solução, esfinge, e por outro, apresentam uma questão onde a resposta gera muito mais perguntas do que antes havia. Primo Levi. Um novo salto para tentar terminar dessa viagem interminável. Vou dizer o seguinte. Três viagens ou a minha trilogia. Primeira viagem, o primeiro volume da trilogia é a viagem de Bion. Bion, se sentindo estabilizado pelo establishment institucional psicanalítico da Inglaterra, aceita o convite para trabalhar em Los Angeles, em 68. Aí eu vou dizendo todos os avatares dessa viagem
de tudo que aconteceu com o Bion na Califórnia, que vocês já conhecem bastante, como ele foi recebido, tudo que ele teve que passar e como ele foi procurado, então, pelo mundo dos artistas que viram nele alguém diferente do psicanalista clássico norte-americano que era representado pelo Ralph Grinson, naquele momento, que era o analista da Marilyn Monroe e cujo suicídio produziu, então, uma resposta muito negativa dos artistas em relação à psicanálise oficial americana. Então, esse grupo de artistas, quando soube que ele não era um analista aceito pelo establishment, resolveu buscá-lo como analista. Aí nós sabemos da quantidade de artistas já que se analisaram com Bion. Depois eu falo, então, do final, que um pouco mais de 10 anos, mais ou menos esse tempo da volta de Ulisses, Bion decide revoltar à Inglaterra, a Oxford, mais especialmente onde já estava trabalhando Meltzer. Poucos meses depois, leucemia, e ele morre. Antes de voltar à sua Ítaca, à sua Índia, viagem que marcou profundamente quando saiu de lá aos 8 anos e para todo sempre. A leucemia impediu esse último sonho e morre pouco tempo depois de seu retorno à Inglaterra. A viagem não foi realizada. Ou foi? O que Bion Odisseu buscava nessa revolta? O que buscamos em nossas odisseias? O que essa viagem significava para ele? Poderíamos apenas sonhar o nosso próprio sonho, e assim falaríamos mais do nosso do que do dele. Me dá mais 5 minutos? Possível? Ou já termino? Olha, Posso terminar aqui, então. Eu só vou falar de mais 2 viagens, rapidamente. 5 minutos, e eu só quero falar para as pessoas que estão presentes nessa reunião que não é uma reunião científica, isso é lançamento. Então, a gente vai ter as apresentações e provavelmente não teremos tempo para perguntas. O tempo de perguntas, né, não é como seria uma reunião científica mesmo. Então, você se organize, porque nós estamos aqui transportados por você. Então, vamos lá. Se você conseguir, né? Eu não queria fazer algo em detrimento do teu pensamento. E eu tampouco quero fazer algo em detrimento da organização e da belíssima atividade que o André vai nos proporcionar depois. Sim, exato. Então, a segunda viagem que eu faço é a minha viagem, é uma viagem minha, né? Conto uma história sobre a minha ida para Buenos Aires, onde eu volto depois de 10 anos também, a Porto Alegre, que é uma revolta, porque a minha família paterna chegou da Rússia, foi toda para Buenos Aires, e meu avô, adolescente ainda, um dos 5 filhos do meu bisavô, viaja com o violino da família para Porto Alegre e sobrevive graças a esse violino, tocando nos cinemas dos filmes mudos, tocando em casamentos, e fica 40 anos sem contato nenhum com a sua família de origem. Nunca se soube bem por quê. Então, meu pai, filho mais velho do meu avô, retorna a Buenos Aires, vai a Buenos Aires, em busca dessa família que há 40 anos não tínhamos notícia. Todos os irmãos do meu avô e do meu bisavô, que já havia morrido. Então, eu falo dessa viagem como a minha ida a Buenos Aires foi uma revolta a esse outro tempo, né? Vamos dizer assim, voltando e usando a expressão formação analítica como uma forma de também conter essa experiência emocional de viagem dessa odisseia, né? Então, tanto a minha ida como a minha volta, que eu também digo que foi uma revolta, porque nada que eu deixei aqui era como antes. Também deixei lá minha querida prima Edi,
desaparecida, entre aspas, nas águas escuras e profundas do Rio da Prata. Tínhamos a mesma idade e uma amizade que foi se constituindo durante muitas viagens anteriores ao meu exílio. Eu chamei de exílio a minha viagem para Buenos Aires. Foi jogada no Hades de um helicóptero depois de infindáveis torturas. Ela é uma das muitas desaparecidas jogadas nesse rio da morte, esse Hades, que me deixou a função de poeta sacro para cantá-la, como a minha Agamenon, nesses versos vazios, sem nenhum talento, sem nenhum estilo. Ede não ficará sem nome, como ficaram muitos dos guerreiros e marinheiros das viagens de Odisseu, desaparecidos, sem nomes, nos mares revoltos das odisseias de todos nós. Os heróis também são eles. Eu vou deixar por aqui, agradecendo. Dá espaço para um aplauso. Vamos ligar o microfone só um minutinho e aplaudir o Renato, porque não tenho palavras. Agora eu vou pedir para vocês desligarem os microfones de novo. Eu sou uma bagunceira autoritária. Gostaria muito de agradecer ao Renato. Não tenho palavras. E agora eu vou... Andrezinho. André? Cadê ele? Estou aqui. André Bujanra. Estou aqui. Então, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Obrigado a vocês. Nossa, agradecer muito a tua disponibilidade, agradecer também o Flávio Verdini, que fez essa ponte, né, que é uma pessoa muito bacana da minha equipe. O André, ele tem um currículo enorme, tem umas palavras aqui que eu não sei como falar. O André Abujanra, ele traz no sangue a necessidade em provocar a ordem vigente. Em mais de 40 anos de carreira, se firmou como um dos grandes artistas criativos do Brasil. Multiartista, André é cantor, compositor, guitarrista, percussionista, pianista, produtor musical, ator, diretor de teatro e cinema. Ao lado de Maurício Pereira, André também fez parte nos anos 80 na dupla Os Mulheres Negras. Em 1994, estreou como líder, guitarrista e vocalista da banda Karnak, onde seu disco de estreia foi considerado pela revista americana Rolling Stones entre os melhores lançamentos da década de 1990. Seus projetos de disco solo incluem O Infinito de Pé, 2004, Mafaro, de 2010, O Homem Bruxa, 2015, Omindá, 2018 e Emidoinã, 2020. Também arruma tempo para seus projetos experimentais como, agora eu vou soletrar, André, que são A, B, C, Y, BWOK? Abre-se o walk. Oh, obrigada. Fats Merlin e Turk. André compôs trilhas sonoras para cerca de 70 filmes brasileiros, alguns consagrados como Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, Castelo Rá-Tim-Bum, 32 Coelhos. Como ator, já participou de vários longas, entre eles Os Sete Prisioneiros, da Netflix, Sábado, Hugo Giorgetti, Durval, Discos e Proibido Fumar. O álbum Emidoinã, assim que se fala? Emidoinã. Emidoinã. Foi indicado ao Grammy Latino em 2021, categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Então, agradecendo muito, com enorme estima nossa, mesmo sendo online, infelizmente, estamos aqui para você. Obrigado, Anne. Muito obrigado a todos. Bom dia.
Eu fico muito agradecido de vocês terem me chamado. Agradeço muito o Flávio, um amigo muito querido, muito antigo. Não antigo, é antigo, a gente está meio velho, mas tudo bem. Um amigo muito querido que me apresentou a Anne. Muito obrigado, Renato. E ouvindo tudo e estando num ambiente que me agrada muito, eu falei para a Anne ficou bem preocupada. Ela falou assim: vamos fazer reuniões sobre o que a gente vai falar. Eu falei: Anne, deixa que eu escuto e daí na hora eu improviso, que é, né? Só que o improviso vem com estofo, né? Não é um improviso assim, eu vou viajar na maionese. E aí ouvindo o Renato falar, veio 4 composições minhas, né? 4 poesias minhas. Então eu antes de falar as poesias, eu vou e também tem a ver com o Sancho Panza também tem a ver com tudo que vocês estão falando aqui. Então, antes de eu falar minhas poesias, eu gostaria de falar algumas coisas básicas a meu respeito, que são coisas interessantes para vocês que estudam psicanálise ou são psicanalistas, né? Eu nasci em 65, sou filho do Antônio Abujanra, um dos maiores teatrólogos do mundo, né? E é do mundo mesmo, porque pouca gente sabe que meu pai ganhou um prêmio Achievement Award lá em Mônaco. Ele nem gostava de falar muito disso, mas meu pai realmente foi um grande provocador, né? E quando eu nasci, a primeira frase que eu lembro do meu pai, aos 2 anos e meio, Andrezinho, a vida é sua, estrague-a como quiser. Primeira frase do meu pai. Eu e meu irmão, eu acho que eu aprendi bastante. Eu acho que eu estraguei bem, de uma forma bonita. E a coisa que eu mais tive na minha vida foi a liberdade. E a liberdade era uma das coisas. Todo mundo fala, ai, que lindo, mas é uma coisa muito preocupante. Você ter a liberdade total não é uma coisa muito fácil, não. Não é uma coisa muito fácil. Mas a gente teve sorte, porque meu pai era muito mais maluco que a gente. Então a gente conseguia entender a cabeça dele, eu conseguia entender. E uma coisa muito importante na minha vida foi que quando eu nasci, eu não falava. Eu demorei muito para falar. E aos 1 ano e meio, 2 anos, eu já compunha música, mas eu não falava. Então a minha primeira expressão como ser humano é a música, é o áudio, é o som. Aos 4 anos, 3 anos e meio, meu pai me levou numa escolinha de música da tia Olga. E aí eu comecei a falar depois que eu entrei na escola de música. O que isso significa hoje para mim? Significa que a palavra é muito importante, mas o som é mais importante que a palavra. E às vezes a gente se comunica muito melhor com um olhar, ou um abraço, ou um pensamento, mesmo que a gente não faça telepatia ainda, do que muitas palavras, né? Mas eu sei que é muito importante a palavra. Mas como eu sou do candomblé, né? A minha religião é o candomblé. Eu tenho essa cara de alemão, grandão, olho azul, mas eu sou do candomblé. Eu sou alabê, eu toco atabaque em terreiro. Eu acredito em fada, acredito em doente, acredito em todas as coisas que não... acredito em tudo, na verdade, né? E então é muito interessante essa forma como eu cheguei na minha poesia, na minha arte, na minha terapia também. Fiz muita terapia, faço até hoje, e eu me considero um barulho. Eu vou explicar. Como eu não falei até os 4 anos, e tudo para mim é som, lá no meu candomblé, o meu pai de santo me chama de Shirian. Shirian é como se fosse no budismo, uma pessoa tem um nome de índio, tem um nome de budismo, né? No meu candomblé, o pessoal me chama de Shirian. E qual que é a tradução dessa palavra Shirian no candomblé?
é um barulho. Então eu não me considero uma pessoa, eu me considero um barulho. Eu sou um barulho. Eu escuto melhor com os meus olhos e enxergo melhor com meus ouvidos. Então, basicamente, eu sou essa pessoa. E aí eu pensei pelos textos do Renato, pelas coisas que eu estou vendo vocês aqui, fico até um pouco envergonhado, mas vou falar minha poesia aqui para vocês, que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando, né? A primeira música e que eu vou falar, a minha primeira música, que é uma poesia, que se chama O Infinito de Pé. E eu acho que eu não vou precisar nem explicar por que eu vou falar essa poesia, porque o Renato já explicou para vocês, então eu vou falar para vocês. O infinito de pé são 2 biscoitos. O infinito de pé, o número 8. O infinito de pé, 2 planetas colados. O infinito deitado, um óculos quebrado. O infinito de pé, 2 bolas de sorvete. Um casal de namorado na moto com capacete. Boneco de neve, 2 vinhos na adega. Farol de milha de noite, quase cega. O infinito deitado, olhos de coruja, 2 seres humanos fazendo amor. O infinito de pé, um autorama, 2 pulgas malabaristas no meu cobertor. Ouro sem U e sem R. O infinito é o bigode do francês Pierre. Oco sem C, ovo sem V. O infinito é o amor que eu sinto por você. 2001, sem o 2 e sem o 1. O infinito é uma dupla de sushi de atum. É o reflexo do sol no mar. É a sinuca do bilhar. Nem todo infinito tem forma pra mim. Einstein, Rodchenko, Picasso e Tom Jobim. O infinito é infinito. O infinito é o amor. O infinito nunca acaba porque nunca começou. O infinito é infinito. O infinito é o amor. O infinito nunca acaba porque nunca começou. Essa é o infinito. Obrigado, pessoal. A segunda poesia que eu queria dizer, que veio aqui, com esses papos, viu, Anne? Tem a ver com aquele texto do Cervantes. Eu fui tocar na África, num festival, num lugar chamado Harare, no Zimbábue, um dos lugares mais pobres que eu já conheci na minha vida, e onde as pessoas eram muito felizes, muito alegres, e eles tinham um embargo econômico daquele Mugabe que morreu, que estava um ditador desde a década de 80. E eu fiz um festival, eu cantei eu fui fazer meu show lá de um disco que ninguém conhece, que chama Retransformar Africando, né? E muito interessante, porque a África do Sul, se você pegar um texto na língua deles, em Harare, você lê, eles entendem, porque a fonética é igual. É muito louco isso. Então eu escrevi um texto em inglês, os caras escreveram em africano, e eu falei o show inteiro em africano. Me amaram por causa disso. E aí, quando eu estava chegando na África, eu vi um rio lá embaixo. E aquele rio parecia... Eu estava meio sonolento, eu sou grande, então eu nunca consigo dormir direito no avião. Eu acordei, eu vi aquele rio e falei assim, aquilo lá são as minhas veias, né? O rio é a minha veia, parecia a minha veia. Aí eu imaginei lá no rio, vendo o avião que eu tava, eu falei, pô, mas aquilo é um passarinho, né? Aí eu fiz essa música que se chama Duvião, que eu vou oferecer para vocês e que eu acho que tem a ver com o Cervantes. Claro que eu não estou me comparando a ele de jeito nenhum, né? Vamos lá. Do Vião o rio é veia, do rio Vião é passarinho, do Vião o rio é veia, do rio Vião é passarinho. Olha só aquele prédio, do Vião é Drops. Olha só o elefante, do Zimbábue. Do Vião é ratinho e as pessoas, do Vião é formiguinho. E as pessoas,
do vião é formiguim. E o mar é mar mesmo, estrada de terra torresmo, lagoa uma orelha, e as faixas na estrada, giz de cera. E o mar como é verde, é água que não acaba, mas não acaba a sede. E eu fico na janelinha lembrando dos nossos beijos na rede. Minha saudade criosa, tô voltando pra casa só pra te ver. Desliga o microfone, alguém aí que tá me interrompendo aí. Muito obrigado. Minha saudade criosa, tô voltando pra casa só pra te ver. Voar nos teus cabelos, meu amor. Te ter e de manhãzinha ir pro aeroporto fazer check-in. Chegar uma hora antes pra virar um passarinho. Voa aqui, voa acolá. Tá na hora de voar, voa lá, voa acolhi, pra virar um passarinho. Eu tenho felicidade na minha vida, tem a hora da chegada, tem a hora da partida. E eu vim pra esse mundo pra espalhar alegria, eu vim pra esse mundo pra espalhar, eu vim pra esse mundo pra espalhar amor. Eu vim pra esse mundo pra ser feliz e sou. Vai voar, vou, voou, voei, voei, vou, vai voar, vou, voou, voei, voei, vou. Viajo tanto de avião, onde é o meu lugar? Descobri que a minha terra é onde o meu amor está. Do vião o rio é veia, do rio vião é passarim. Eu acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui, né? A próxima música que eu escolhi também, nesse meu improviso não improvisado, antes de falar, eu tô com 57 anos de idade, né? E aí quando falam assim, André, você já fez 70 longas metragens? Já fiz. Isso, vem uma palavra chamada, sempre vem uma palavra na minha cabeça chamada estofo, né? A palavra estofo, ela é muito importante porque as pessoas falam assim, você é muito convencido, você fala que você faz muita coisa, não é que eu falo, olha, a Anne falou do... Né? Olha o currículo da Anne, o currículo do Renato, o currículo de todo mundo aqui. É porque eu tô velho, fiz muita coisa e comecei muito pequeno. Então, o estofo tem a ver com você fazer, né? Eu fiz 70 longas-metragens, então um artista não se faz de um disco, um ator não se faz de um filme, um escritor não se faz de um livro, né? Um artista, um psicanalista, um professor se faz de uma vida, né? Então essa palavra é muito importante, o estofo é muito importante pra gente. Porque saber o que a gente não sabe, e isso é uma coisa muito bonita também, assim, que o Renato falou também, que é assim, saber o que a gente não sabe é muito importante. Às vezes a gente tem que inventar, né, o que a gente não sabe, né? E a gente vai, mas assim, não só inventar, as coisas que não existem hoje, elas vão existir. Se você chegasse pro seu tataravô, o meu tataravô lá na Síria, Abu Janah, que cortava carneiro com espada, se eu chegasse numa máquina do tempo, chegasse para ele e falasse assim, tataravô, eu nem sei o nome do meu tataravô, um dia eu vou estar tá vendo essa pintura aqui? Eu vou conseguir falar com um monte de gente, um amigo meu vai estar em Porto Alegre, outro vai Porto Alegre, o cara não tinha nem não tinha nem cine, não tinha nada, o cara ia achar que eu sou louco. E olha onde a gente está hoje. Então imagina daqui a 300 anos onde a gente vai estar. Então as coisas que não existem, elas existem. As coisas que não existem, existem. Né? Então é muito lindo isso, porque as coisas, além de elas serem imaginadas e inventadas, elas vão existir. Vai existir teletransporte? Vai, porque a gente já falava que não existe avião. Como é que eu ia para Tóquio amanhã? Não, é impossível, a gente vai para Tóquio. Né? E assim, o avião pode lançar uma bomba, mas pode te levar para Paris amanhã. Então, tudo isso que eu estou falando é que as coisas têm muito a ver com a imaginação, né, da gente. E eu escolhi uma música para falar para vocês aqui, que se chama Imaginação. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu toco ou só canto. Deixa eu ver aqui. O canto da baleia, o voo do beija-flor, o latido do cachorro, a bengala do avô, o barulho do grilo na mata, japonês fazendo pastel,
um elefante dourado, de pijama voando no céu, búlgaras peladas, fazendo abdominal, 3 turcos malvados, sem dentes com cara de mal, pipocas salgadas e doces, gigante com cueca de anão, urso panda dançando balé, baiano tomando chimarrão. Minha imaginação é minha imaginação, é minha imaginação, é minha imaginação. É mentira que a lua não existe, é verdade quando aparece o eclipse. É mentira que o sol não existe não, é verdade quando é noite no Japão. É mentira que o Maracanã tá lá no Maranhão, é verdade quando conhece Humberto. É mentira que o aeroporto em Curitiba nunca fecha, é verdade quando o céu tá encoberto. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. Rute! Hã? Rute! Le te quente quedado do dente da frente da gente? Rute! Le te quente quedado do dente da frente da gente? Rute! Le te quente quedado do dente da frente da gente? Rute! Le te quente quedado do dente da frente da gente? Rute! Aí me perguntam, por que você fala Rute? Falei, a música é minha, eu falo o que eu quiser, imaginação, né? Bem, e eu acho que para terminar, queria agradecer muito, 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 muito o Flavinho, que é um grande amigo meu. Queria agradecer ao Renato, achei lindo todas as coisas. E foi lindo porque eu fui falando, o que que eu vou falar? A hora que eu fui ouvindo, eu falei, pô, eu fui ver, pegando essas minhas letras, essas minhas músicas. Tem muito mais, né? Depois vocês... E aí eu resolvi para terminar, viu, Anne? Você pediu dos sonhos lá. Eu resolvi fazer uma música que eu fiz pro meu pai. E essa história é muito bonita. É, eu a gente perdeu a minha mãe, meus pais foram casados 50 e tantos anos, né? Eu já casei 19 vezes, meu pai me chamava de careta, né? Mas meu pai e a minha mãe eram casados e a minha mãe teve tumor no cérebro e foi um negócio muito triste para a família toda. E ela faleceu e o meu pai, o Abu Janra, ainda sobreviveu 2 anos, né? Mas ele já não estava muito afim de viver, não. E aí um dia eu estava na praia, em Bonete, que é atrás de Ilhabela, né? Lugar muito bonito. E eu estava andando na praia e eu vi uma estrela assim. E eu tinha um professor de astronomia, que eu amo astronomia, que era o meu padrinho, meu tio Jorge, que era médico, que também já se foi. E ele falava, desde que eu sou pequenininho, ele falava assim, André, aquela estrela que a gente está vendo, ela já não existe mais. Pela coloração, pelo brilho. Porque demora tanto tempo para chegar a luz dela aqui, que ela já morreu, né? E eu ficava muito louco, porque eu era pequeno, eu falava assim, não, como é possível que já morreu e eu tô vendo, né? E eu comecei a ver essa estrela na Praia de Bonete e fiz essa música aqui pro meu pai. E eu estava fazendo um disco que chamava O Homem Bruxa. Aí falava assim, André, mas você não pode falar que é bruxa, você é homem. Eu falei assim, eu falo o que eu quiser. O Renato Trachtenberg falou que eu posso, eu falo o que eu quiser. O nome do disco é O Homem Bruxa. E eu fiz em homenagem ao meu pai. Mas eu não fiz em homenagem pro meu pai. Essa história é muito louca, porque eu fiz uma música falando sobre a morte, né? Sobre a luz, sobre a estrela. E cheguei em casa, na casa do meu pai, fiz essa música, escrevi um texto, falei, pai, lê aqui pra mim esse texto. Aí ele pegou o papel e falou assim, nossa, que bosta de letra é essa aqui, quem escreveu essa merda? Eu falei, fui eu, pai. Ah, eu vou ler então, deve ser meu filho, eu vou ler. Aí ele fez a poesia, leu, eu fiz a música. 10 dias depois ia lançar o meu disco no Auditório Ibirapuera, meu pai morreu. E aí quando as pessoas foram no show, e eu fiz o show,
Eles viram meu pai falando sobre a morte, no dia da morte, assim, tipo, uma semana depois da morte dele. Foi uma coisa que as pessoas falaram, meu, você fez o disco sabendo que ele... Eu falei, não. Você acha que eu queria que meu pai morresse? Claro que não. Mas foi uma premonição misturada com, né, sei lá, uma coisa bonita, na verdade. E eu vou tocar essa música para vocês aqui para encerrar a minha participação, tá bom? O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Lindo, André. Que improvisação. Você é filho de bruxos e nós todos, nossa profissão é bruxaria. Então eu queria agradecer a todos e não, eu acho que não vai dar para eu abrir, porque se eu abro para um, vou ter que abrir para vários e a gente está no final. Então eu queria agradecer de novo, especialmente ao Renato e ao André, pelas brilhantes apresentações. A gente ficaria aqui o dia inteiro com vocês, especialmente a equipe editorial da IDE, especialmente a diretoria, a todos os autores que eu estou vendo aqui, presenças ilustres. Um dos autores foi o Eric Ismadiá, o Luiz Pereira, que eu estou vendo aqui justos, o meu amigão Cláudio Castelo. Temos muitos autores que estão e outros que não estão aqui, a todos os amigos, as pessoas estão entusiasmadas, espero da gente estar criando esse clima de que o leitor é um autor, tem também a sua autoria, a sua autoridade, né? Então, agradeço a todo mundo, agradeço a Ana Belchior, que estou vindo aqui, que graça, muito obrigada. A Sônia, né, da Terapia Familiar, uma honra tê-los aqui hoje comigo. Então, muito obrigado a todos os amigos. Oi, Candinha. E Marta, muito obrigada por tudo. E a gente então se vê na próxima. Os textos, seja do Renato, se o André também quiser escrever um texto a respeito, a gente publica na próxima revista, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Um bom fim de semana. Até logo. Parabéns, parabéns. 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 Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado, Renato.